Então, boa tarde. Isto também vou aqui rapidamente falar sobre esta 17ª exposição. O convite foi feito aqui a um amigo, o Bruno Ferraz, contextualizar o porquê de convidar o Bruno Ferraz. Isto tem sempre um motivo porque é que isto aconteceu. Agradecer antes de mais, antes de começar aqui com esta explicação, a presença, muito nos apraz, de uma amiga que está muito frequente aqui nestas exposições, a doutora Luz Ferro, que é secretária da mesa da Assembleia Municipal, logicamente ao próprio autor, por ter aceito o convite, e aqui um grande amigo também, Jéssica Dias, e falar o porquê. Foi precisamente com o livro de Jéssica Dias, a chamada Joaninha Voa-Voa, Formiga Voa-Voa, Formiga Aventureira e Joaninha Voa-Voa. Muito bem. E então, precisamente aqui no auditório da escola secundária, quando foi feita aqui esta apresentação do livro, vinham o colega José Sousa Dias, autor, acompanhado do ilustrador Bruno Ferraz, e de uma colega também docente, que cantou e de que maneira, às crianças, e de que maneira, sobre o próprio livro, e então tivemos ali um auditório cheio de crianças a ouvir a própria história e a ser cantada, e aquilo foi um sucesso. Depois tivemos o privilégio de receber uma prenda do Bruno Ferraz, uma das ilustrações do próprio livro, e ficou-nos logo na ideia que tínhamos que o convidar para aqui uma exposição, e pronto, e ela está a acontecer. Portanto, o facto de estar aqui o Bruno Ferraz é para nós importante, porque todas estas obras têm muito a ver com o ser jovem e o pensar, e como diz, as tais personagens do assombro, como é que nós somos quando divagamos, pensamos fora da realidade. Mas pronto, o importante é que esta exposição, como todas as outras, são realizadas no âmbito do Plano Nacional das Artes, porque nós somos uma escola que faz parte do plano, desde o início, uma escola piloto, e para nós é sempre muito bom termos alguém que aceite o nosso convite, singelo convite de fazer aqui uma exposição. Como eu já tinha dito ao próprio autor, esta exposição será vista pelos alunos, não só do agrupamento, mas também por toda a comunidade que queira aqui vir, e que percebam como é que estas aguarelas foram concebidas, o que é que estava na mente do autor quando estava a desenhar e a pintar estas aguarelas. E pronto, daqui a bocado iremos ouvir então o autor. Agradeço também e aproveito à minha colega Ximá Fernandes, porque eu estou aqui, mas se não fosse ela, não estaria aqui, porque é sempre quem prepara tudo. Nos bastidores, prepara, fala com as pessoas, combina, e depois as coisas acontecem. Mas como isto não vem do céu, alguém teve que preparar as coisas. É a minha colega Ximá Fernandes, que é a coordenadora do plano que nós temos no agrupamento, Plano Nacional das Artes, e pronto, também tenho que lhe agradecer. Cumprimento então também o Sr. Diretor, o Dr. Paulo Macedo, diretor aqui do agrupamento de Escolas Templários, onde nós estamos inseridos nesta escola secundária, que também foi a minha escola durante muitos anos, portanto, desde o 7º ano até o 12º, e também, tanto a senhora professora Sheila e toda a direção que está presente e os colegas, o autor, o Bruno Ferraz, que tive agora o primeiro contacto, também não conhecia, bem como também o Sr. Sousa Dias, não é, Sr. Professor? E de facto dizer que eu estou em representação da Assembleia Municipal, o meu presidente, o Dr. João Terreiro, incumbiu-me de vir aqui, o que também não custa nada, porque eu de facto gosto muito de vir ver as exposições, de estar neste espaço, nesta galeria, porque
é de facto a partir daqui que nós conseguimos também acompanhar o percurso de alguns artistas, e já cá estive algumas vezes e com muito gosto. E hoje certamente irei perceber um bocadinho mais da sua arte, da arte do Bruno. Eu que não sou das artes, sou das economias, mas obviamente todos nós temos um gosto por estes trabalhos e também pela divulgação dos mesmos. Dizer também que é também com muita responsabilidade e prazer que esta escola, este agrupamento de escolas tem estas condições e proporciona estas condições à comunidade a partir de pessoas que também já estiveram nesta escola. A comunidade deve agradecer e estar presente. Eu passo muito essa mensagem porque é também dar um reconhecimento a quem está à frente da escola, à equipa, mesmo seja neste contexto aqui da galeria, seja noutros contextos, de outros trabalhos, de outras apresentações que nós bem conhecemos e de facto noutros espaços que também é permitida essa visibilidade aos alunos, aos professores, aos educadores. É de facto com muito gosto que nós devemos estar presentes e passar a mensagem. E portanto, o nosso Conselho, eu falo do Conselho porque este agrupamento está pelo Conselho, não está só em Tomar, cidade, e então o nosso Conselho, portanto, reconhece e deve ir acompanhando estes trabalhos. Hoje é o dia do Bruno e nós estamos cá mais para ouvir o Bruno e perceber. Portanto, os meus parabéns pela exposição e muito obrigada então pelo convite. Obrigada. É um lugar. Muito obrigado. Em Barros tem o Barreiro, que é o João Luís. Ou seja, temos uma exposição do Bruno, mas temos aqui outra autora que representa. Bem-vindo. Portanto, nasce a Raposa Vermelha. Sim, eu vou estar nas escolas no agrupamento no final de março, a trabalhar com os miúdos, em ilustração, e esse livro vai ser falado. Pronto, só tenho que agradecer mais uma prenda. Muito obrigado. Agora, antes de passar a palavra aqui ao autor da exposição, agradecer aqui ao Sr. Presidente da Junta, Alexandre Horta, que é o Presidente da Junta Urbana, São João e Santa Maria. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço. Nada. Chegou mesmo na altura certa. Vou ouvir o autor. Muito obrigado. Obrigado. Bem, não gosto muito de microfones, mas eu prefiro estar normalmente sossegado na minha cava a pintar. Estes são os melhores momentos das apresentações. Olha, em primeiro lugar, agradecer ao professor Paulo Macedo. Dizer que o meu número de telefone está sempre disponível para qualquer. Quando achar que eu posso ser uma mais-valia. Antes de falar dos trabalhos, será importante falar um pouco sobre mim, porque vou dizer a mesma coisa que disse ao professor Sousa Dias quando ele me convidou no primeiro para o livro, que é: eu não tenho formação artística. Quando ele me fala em fazer o livro, isto para mim é quase uma novidade. Eu dei uma caminhada. Já conhecia. É a primeira exposição que eu estou a fazer individual fora do meu concelho, de Orã. Curiosamente, nasci em Tomar, no Hospital Velho. A minha mãe registrou-me como se tivesse nascido em casa, porque no aspecto burocrático me evitava vir a Tomar. E tenho outra história.
com esta escola, que eu só ouvia falar. Eu cheguei ao 9º ano e eu andei na Freixenda, na escola do Norte do Conselho de Orem, e no 9º ano a diretora da escola chamou a minha mãe à escola, e no fundo sou eu, outros colegas também, a minha mãe e a mãe desse colega, e disse: olha, o seu filho é um desperdício no ir para artes, e é uma escola em Tomar que tem um curso de artes que é mesmo a cara do seu filho. A minha mãe disse: obrigava-me a dormir em Tomar, porque eu sou de Casal dos Universos, que é uma terra do Norte do Conselho de Orem, e o facto de não poder, a minha mãe não achou grande graça. Eu também não forcei, apesar de ser uma coisa que eu gostava muito, sei lá, vou viver da pintura, dos quadros, é muito estranho. Ainda por cima, olhamos à nossa volta, tudo ao pedreiro, ao carpinteiro. Aliás, no 9º ano eu continuei a estudar, fui para o Orem, para economia, que não tem nada a ver com artes, porque eu tinha 15 anos, a maior parte dos miúdos já tinham 16, 17, porque chumbava-se muito antigamente, eu nunca chumbei. Meu pai não deixava ir trabalhar, fui estudar. Olha, fui um pouco Maria vai com as outras, fui para a economia, porque os colegas iam todos para a economia. Lá terminei o 12º ano e pronto. Depois comecei, a minha profissão é canteiro, trabalho na pedra, também é uma arte. Mas agora falar um pouco, eu não sei explicar quando é que nasceu a paixão pela pintura, pelo desenho. Eu não fiz pré-escolar, não havia no meu tempo. A minha mãe, para me entreter, dava-me papel, canetas e lápis, e eu entretinha-me com aquilo. A minha mãe conseguia fazer as tarefas dela, dava-me mais papel e mais canetas. Quando cheguei à escola primária, sentia um grande à vontade de mexer com os lápis. As primeiras memórias que eu tenho do primeiro ano é os outros miúdos, a professora dizer como é que se pegava no lápis e não sei o quê, e eu já tinha feito os grafismos todos e ela já me tinha dado um papel em branco para fazer um desenho e dizia: Bruno, o teu desenho é tão giro. E eu não sei se eu gostava de desenhar ou se gostava de ser gabado pelos meus desenhos. O que é certo é que quando achamos isso, mesmo em adultos, não é? Quando nós sentimos que fazemos uma coisa realmente bem que as pessoas gostam, queremos fazer mais para mostrar. E agora, se isso foi uma paixão logo de fazer desenhos, não sei explicar. O que é certo é que fui sempre reconhecido por isso. Mesmo agora tenho colegas de escola primária, de escola de segundo e terceiro ciclo, que dizem: epá, tu já naquele tempo adorava os teus desenhos, é incrível estares aí nessa fase, porque, quer dizer, agora parece tudo fácil, mas também nunca foi fácil, nem será. Sempre estive ligado a isso. Eu sei que uma história curiosa, eu estreiei a escola da Freixenda quando eu fui para o 5º ano em 1990, e do 5º ano fizeram a recepção ao aluno, foi uma espécie de Jogos Sem Fronteiras, não sei se lembram do concurso. Então havia cestos de basquete, uns iam encestar, outros iam marcar gols, outros iam derrubar latas, e havia um prémio. Imagina um jogo em que o Joker, a turma apostava naquele jogo e ganhava o dobro dos pontos. E então meteram 2 miúdos de cada turma a desenhar um Joker. E da minha turma, o 5º ano, que era o 5º D, os miúdos eram todos ou do Casal dos Bernardes ou do Rio de Cores. E da escola primária de Rio de Cores disseram: vai o Paulo, porque te faz um desenho. E da escola do Casal dos Bernardes, vai o Bruno. O Paulo, infelizmente, morreu com 20 anos, era um amigo. E depois fizemos o Joker. Os outros miúdos estavam a fazer o Joker, já estavam a olhar para o nosso Joker, porque realmente era diferente.
Em 95, quando eu estou no nono ano, a última exposição, exposições que fazem no final do ano letivo, temas de história, geografia, havia uma sala que era a reviver os 5 anos da escola, os primeiros 5 anos, em que está lá esse Joker. E para mim foi algo muito especial, porque, não sei explicar, foi quase como voltar atrás. Se bem que naquela idade, com 15 anos, ligava a isso, mas fiquei muito orgulhoso. No nono ano, pronto, tenho essa situação, a professora Nídia chama a minha mãe, não fui. Conheci o professor Gabriel Lagarto nesse ano. É o primeiro ano em que ele dá aulas na Feliciano. Eu estou no nono ano. O Gabriel Lagarto não foi o meu professor, mas pela dinâmica que ele punha na escola, eu lembro-me dele porque não era hábito. Um professor com 23 anos, cheio de sangue na guerra, para mostrar trabalho, ideias novas. Ele criou um clube de artes, ou qualquer coisa assim, e para quem gostava de pintar, aquilo era luxo. Começámos, foi aí que eu conheci. Entretanto, fui estudar o 11º, 12º, afastei-me um bocado das tintas, até porque nessa altura há duas coisas que eu gosto muito, que é pintura e futebol. E eu, nessa altura, andei mais no futebol. Aliás, agora tenho colegas da bola que dizem: pensei que tu eras só pé esquerdo, afinal também vês. Porque eu ainda era aquele jogador que o pé direito era só para subir para o autocarro. Lá passou essa fase. A minha esposa, na altura, quando começámos a namorar com 20 e poucos anos, ela é professora de primeiro ciclo, estava a começar a dar aulas. E ela, no jeito para o desenho a zero, disse-me: não sabes fazer aqui umas coisas e tal. E o início de namoro, a gente sabe fazer tudo. Comecei a. Aliás, ela ainda usa isso, que é a gota d'água, a gotinha d'água, o ciclo da água. Fiz-lhe uma banda desenhada com aquilo. Ele: tu tens mesmo jeito. Tenho muito jeito. Entretanto, em Leiria, lá numa papelaria que é americana, nós vimos um anúncio de um professor de artes em que ela viu e disse: eu podia escrever, isto era fixe para ti. E foi aí que conheci o Ilírio Pedro Duarte, que é um artista plástico de Leiria. Lá está, não tenho formação, mas frequento o ateliê dele e ainda bem caí nas mãos dele, porque ele me ajudou-me mesmo muito. Eu costumo dizer que evolui mais em 3 anos com ele do que em 30 a pintar sozinho, porque nós podemos ter a vontade, ter a curiosidade, ter tudo e mais alguma coisa, mas se tivermos alguém que nos ajuda é muito mais fácil. Entretanto, aí nessa altura foi com os óleos. O óleo, pronto, é aquele cheiro e tudo mais. Chegou a pandemia, mas veio uma fase com os óleos que eu estive quase a desistir. Aquilo não me cativava muito. Primeiro porque, como qualquer pessoa que gosta de pintar, gosta de mostrar habilidade. E eu estava a fazer coisas que não estavam a pintar quadros que alguém já pintou, paisagens, tentar reproduzir aquilo ao máximo, para ser o máximo parecido, uma fotografia, e aquilo não estava a inspirar, não estava a cativar. Quando eu tive aí alguns anos quase sem pintar nada, chega a pandemia, um dos meus filhos apanhou, logo ali no início. Tivemos 15 dias em casa e eu tinha as coisas em casa da minha sogra e disse: vou pintar, tenho aqui 15 dias, não vou fazer nada. Estou bem, estamos todos bem. Fui buscar as coisas, só que a minha mulher dizia: isto é um cheiro, não se pode aqui no apartamento.
Nessa altura já não achava piada dos meus desenhos. Foi aí que comecei com a aguarela, a interessar-me pela aguarela, porque para já dilui com água, não tem qualquer tipo de cheiro. Comecei a fazer umas coisas, a descobrir a magia da aguarela, e a partir daí nunca mais, fiz um trabalho ou outro de óleo, mas mesmo esses trabalhos que fiz de óleo já são trabalhos diferentes, já são trabalhos mais fluidos, já são mais espontâneos, porque a aguarela tem essa espontaneidade. Eu muitas vezes estou a pintar em aguarela e chego lá no dia a seguir, não é nada disto que ficou. Mas no início isso deixava até frustrado. Mas eu consegui virar isso a meu favor, que é, não está como eu pensei, não está melhor, porque está mais espontâneo, não está agarrado ali uma pincelada, ou seja, está mais aguado. Voltando ao Gabriel Lagarde, entretanto, encontro-me nas redes sociais, o Gabriel Lagarde disse, tens de fazer uma exposição, começou-me a moer a cabeça, tens tanta coisa, tens de fazer uma exposição. E eu, não, isso é para profissionais, isso não. Depois também um colega meu da Câmara de Orem, que está lá mais na parte do turismo, e que gera o espaço do turismo de Fátima. Nós temos lá uma sala, aquilo estão sempre exposições a rodar, tens que fazer lá uma exposição com a gente. Então como é que eu faço? Olha, enviei um e-mail assim para tal sítio, eu enviei, o e-mail não caiu em saco roto porque ele também tinha avisado que ia no e-mail, e fiz a primeira exposição ali. O Gabriel Lagarde apareceu, eu disse, olha, agora está aí a exposição, agora tens que ir. Ele foi e olha para os trabalhos, não era nada disto, era, vamos imaginar, os tabuleiros de tomar, o pessoal avançar no rancho, lá havia um ou outro deste género, mas a maior parte eu agarrava muito às pessoas, ou que estavam a fazer, era muito esses os temas que eu pintava. E ele vai-me assim, estou a olhar aqui para as tuas coisas, tu tens traço de ilustrador, tens que começar a fazer umas ilustrações. E eu, mas tu és maluco, quem é que me vai mandar fazer um livro? Não, vais, pegas aí umas fábulas lá Fontaine, algumas histórias que gostes, e vais e fazes, e depois vais ver que vai aparecer gente. Eu não dei aquilo muito a sério, mas o que é certo é que fiz o que ele me disse. Peguei umas histórias, fiz umas coisas, umas cigarras, uns corvos, umas raposas e tal. E entretanto o professor Sousa Dias, que está aqui, que eu costumo dizer que é o meu pai da ilustração, dos livros, convidou-me para beber um café. Esse café demorou algum tempo a sair, mas eu até perguntei ao Lagarde, o Sousa Dias está aqui, o que é que ele quer? E não sei. Lá vemos o café, o senhor professor Sousa Dias conta-me o que quer, mostra-me vários textos, e eu ouvi muito atentamente e entusiasmado para fazer, mas no fim disse, isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho formação e nem sei se tenho capacidade. Mas o livro que o professor me propôs era um livro em que eram 4 ou 5 histórias, eu ia ilustrar uma e havia o Lagarde era outra, outras pessoas. Eu não achei assim tanta responsabilidade, porque a minha podia estar mais fraquinha, mas as outras estão a pensar. O que é certo é que eu, com entusiasmo, comecei a fazer formigas e a mandar ao professor: o que é que acha disto? Está ótimo, está ótimo! E eu sempre a fazer mais, entusiasmado com aquilo. Até que o professor diz: não, vamos fazer só o livro da formiga, isso está ótimo, vamos fazer. Entretanto, surge um convite
completamente inesperado, aí é que aqui a minha cabecinha mudou, que é de uma escritora de Montemoro Velho, com já 30 e tal livros publicados, infantis, e eu pensei, se esta senhora se interessa pelo meu trabalho é porque tem qualquer coisa. Uma coisa é o Sousa Dias, o lagarto disse, vai lá que este gajo é fixe. Outra coisa é alguém que não conhece lá nenhum, que é profissional, que é realmente uma coisa só pela qualidade, não por ser tipo porreiro ou não. Ela não está muito preocupada com isso. O que é certo é que ela liga, através do Messenger, foi através do Facebook que ela tinha o meu trabalho. Ela liga-me, perguntou-me se podia me ligar à noite, condições para fazer o livro, não sei o quê. E ela estava tão entusiasmada que eu vou-lhe dizer, então, porquê eu? Porque se trabalha com tanto ilustrador, com tanta gente, ainda por cima vive disso, não é? E ela, não sei, olha, os seus desenhos, os seus bonecos não são apenas bonecos, parece que têm alma, não sei explicar. E eu tenho aqui uma história que encaixa perfeitamente no seu estilo. E eu, bom, depois disto, vou tentar. E esse trabalho, eu acabei por fazer ela enviou uma história e tudo mais, eu acabei por fazer uma ilustração, não de uma situação, mas no global da história, vou fazer aqui isto. Se ela diz, se começa já aqui a dizer que está assim ou está assado, eu digo, olha, obrigado pelo convite, mas depois pode-se ver a reação. E o trabalho está aí atrás do corvo. Eu fiz esse trabalho, o livro chama-se Babal, Fosse o Corvo, o Bolo e a Lua. É um corvo que rouba o bolo. É um corvo que rouba o bolo e leva-o para a Lua. Pronto, depois, se querem por esta história, não vou ser spoiler. Mas pronto, aliás, essa pintura está aqui nesta exposição porque, para já, gosto muito dela, como é óbvio, mas principalmente porque foi como um virar aqui da minha cabecinha, porque fez-me acreditar que era possível as coisas acontecerem. A técnica é a aguarela, portanto, o livro, a senhora pagou-me à ilustração, eu não tenho assim muitos exemplares, por isso é que eu nem sequer vou levar à escola, não, eu tenho medo deles. Ela deu-me 30 na altura e depois deu-me mais 20 com o propósito de eu fazer o próximo livro dela, ou seja, aquilo correu mesmo bem. A câmera agora pode desligar, ela é exigente, caraças. Ela costuma dizer, mas é muito simpática, assim, mas na brincadeira diz: o Bruno um dia vai fazer uma exposição só com as pinturas que eu não quero, porque eu não quero. É mesmo difícil. E depois, através dela, eu conheci outras pessoas que têm também dado a oportunidade de fazer coisas engraçadas. Depois foi quase como uma bola de neve, foram surgindo oportunidades umas atrás das outras. Neste momento tenho 5 livros editados, o 6º a caminho, já não depende de mim, já está à espera do prefácio de uma pessoa do governo. Porque depois, com esse livro, conheci o editor da Hora de Ler, que tinha lá um trabalho já pendente há 2 anos. Depois é que eu vim a saber a história. Convidaram um artista plástico de lá das Cortes e ele nunca mais fez nada. Que é um livro de Afonso Lopes Vieira, não sei se conhecem o autor, que estão a fazer reedições dos livros de Afonso Lopes Vieira. E quando o editor viu lá as aguarelas, pensou:
É mesmo que nós pensámos no livro em aguarela, está aqui uma pessoa que trabalha em aguarela, vou falar com ele. O que me deixou também muito. Quer dizer, estamos a falar de Afonso Lopes Vieira, um livro de 1912, uma reedição. Isto foi a partir de um senhor que comprou a casa nas Cortes de Afonso Lopes Vieira, dos pais, e quer deixar a sua marca e fazer. Ou seja, ia fazer o Barco do Meu Marinheiro, outro senhor ia fazer os Animais São Nossos Amigos. No final de eu entregar eu nunca fiz preço, o senhor é francês, tem que fazer o preço, e eu nunca me preocupei com o dinheiro. Não sei se por isso o homem ganhou uma grande confiança em mim. No final do livro, é que me perguntou quanto é que eu pedi livros, eu não pedi dinheiro. Eu pedi, vamos imaginar, pedi 100 livros, 120, e vou-te dar 200. O livro Animais Nossos Amigos vais fazer tu também. Ou seja, foi incrível. Aquela pintura do porco na taberna. É um livro que ainda não existe, mas vai. É o próximo livro com o Galamba. Vamos contar a história de um pescador da Nazaré. E aquilo é o ambiente de uma taberna na Nazaré. Também com animais, que é a sequência do livro do Nassim, que está aqui. O Nassim foi um livro que nasceu ao contrário. Primeiro, normalmente o escritor escreve e o ilustrador faz os desenhos. Aqui, o Galamba e eu tínhamos muitas ideias, eu fui fazendo os desenhos e ele só escreveu no fim. As personagens fui eu que as criei, porque é que é um touro, porque é que é um coelho, porque é que é um bode ali. É inspirado na história real de um rapaz marroquino que vive em Orem, que atravessou o Estreito de Gibraltar para nada. Não atravessou porque foi capturado pela Guarda Civil Espanhola, e ainda bem que foi, senão tinha morrido afogado. Daí ser um touro, que é um animal ibérico, o salva-vidas, entre aspas. Também não vou ser spoiler. Vou trabalhar com os livros, esse livro agora no final do mês de março. Falando aqui um bocado então dos meus trabalhos. Este trabalho aqui da grafenola, isto foi um trabalho que eu fiz ainda antes das ilustrações, antes de estar nos livros. Foi daqueles trabalhos que o Lagarto disse: tens de experimentar esta vez. Eu tenho um colega meu que o pai dele tem uma loja de velharias, então ele estava-me sempre a dar coisas deste género. Eu fiz a grafenola e depois ele ficou com ela, uma pintura, mas é a grafenola, a reprodução da grafenola. Mas eu olhei para aquilo e aqui, isto está para tanta coisa. Eu fiz a grafenola com uma flor, é uma petúnia, fiz a grafenola aqui com o pavão, porque é uma árvore fondada ali, as penas faz ali uma coisa assim. Depois temos ali o nosso amigo Peão, que é uma personagem do assombro, porque é que o nosso amigo Sousa Dias escreveu já há muito tempo e não se lembrava disto, não é? Falar um bocado, lá está, o bocado estava a falar de mostrar a habilidade, aquela fase de mostrar a habilidade que eu quase desisti da pintura. Eu tive que perder a vergonha, entre aspas, de mostrar estas coisas que me iam na cabeça, porque é quase como voltar à meninice. Hoje pode entrar aqui um senhor qualquer e não conhece o autor e dizer: o meu filho fazia isto. Mas isto para mim é um elogio, porque normalmente as crianças não se preocupam muito com o que os outros acham ou pensam. E
E houve uma fase em que se me dissesse, o nariz está torto, eu ficava chateado. E eu hoje não, sinceramente, não passo bem com isso. Ali o porco e o lobo vem um bocado ao encontro deste também. Aliás, eu fiz primeiro este, dos três lobos maus. Os 3 lobos maus também foi feito antes dos livros, de qualquer livro. É uma brincadeira que eu fazia com as histórias infantis, ou seja, os 3 porquinhos, mas neste caso são 3 lobos que transformam o porco em fantoche e brincam com o porco. E estou ali a jogar uma cartada, simplesmente a curtir-se. E depois veio este, também um bocado nessa do porco e do lobo, a jogar xadrez. Não sei se recordam de uma publicidade da Louis Vuitton em que está o Cristiano Ronaldo e o Messi a jogar xadrez. foi inspirado nisso. Aliás, a posição corporal e tudo, só tirando os cachinhos e o charuto, foi por aí. Ali a seguir o camaleão com o cavalo marinho é um bocado voltar a. Eu tenho um filho já com 15 anos e outro com 10, mas aquela história da banheira cheia de brinquedos quando eles são pequeninos, em que tudo serve para brincar, até o shampoo quando acaba. Neste caso era o cavalo marinho inspirado numa peça de Bordal de Pinheiro, que eu tenho um trabalho também só com o cavalo, que já não tenho esse trabalho, por isso senão ele estaria aqui. Consegui vender, consegui enganar uma pessoa. E o camaleão está ali também, que é o rei do desfile. Aquilo foi feito na altura do carnaval, foi um bocado inspirado nisso. O rei do disfarce. Eu no livro do Nassim, quando estão as biografias, o Galamba pediu para ser um burro, não sei porquê. Eu meti um camaleão, eu fiz um camaleão, porque ao longo da minha vida tenho-me adaptado. Não é ser camaleónico, porque isso é mudar de opinião, mas tenho-me adaptado sempre ao meio ambiente, às pessoas que me rodeiam. Normalmente não sou uma pessoa conflituosa, procuro sempre me adaptar e por isso gosto do animal e do que representa, entre aspas, para a natureza. Ali já falei, ali os 3 monocromáticos a preto e branco foram ilustrações que eu fiz para um grupo de grupo poético de Aveiro. Para além da aguarela tem um carvão para fortalecer ali um bocado a carne. Está ali um pequeno texto, foi escrito por um autor desconhecido que eu vi no Facebook, que pegou no da Utopia e eu, é mesmo isto, porque eu quando me propuseram fazer duas ilustrações, e depois acabei por fazer 3, mas só enviei 2, a do macaco não enviei. Era glossário de um futuro impossível, entre parênteses, ou seja, podia ser possível isso. E o que me veio logo a ideia foi a da Utopia, que imaginei uma criança a subir as escadas com um balão na mão que representou o mundo cheio de sonhos, não é? Mas quando chega lá em cima a janela é estreita, ou seja, tem que se deixar algo para trás e nem sempre é fácil fazer essas escolhas. E o homem faz ali uma interpretação. Eu não conheço o homem, aliás eu falei com ele depois por Messenger. Ele disse que um dia gostava de conhecer. Sei que é um senhor já de uma certa idade e estou à espera quando ele vier ao Rei para falar com ele pessoalmente. O do macaquinho de imitação foi um bocado quase como uma sátira
Andamos sempre em busca do dinheiro, dos materiais, e estamos sempre esmagados por isso. E o grande, ser um macaco, porque ao fim e ao cabo podíamos ser mais sustentáveis. Eu vejo o meu pai e a minha mãe que nunca os tinha viver, nunca faltou nada, mas também éramos sustentáveis, vivíamos do que tínhamos e éramos felizes. Hoje em dia as pessoas, quanto mais têm, mais querem, mais precisam de ter para ser feliz. O pássaro a gritar e a gaiola a estourar faz também lembrar. Uma vez o lagarto disse: tu explicas bem demais os teus trabalhos, não deixas espaço para as pessoas imaginarem. Mas ali pode ser várias coisas. Uma pessoa que está presa e revolta-se e grita também. Aqueles comentadores de Facebook que estão sempre a berrar e têm a janela aberta e vai lá tu fazer melhor e ninguém faz nada. E pronto, foi um orgulho também ser convidado para esse livro, para esse trabalho. E aquele da Utopia, os outros dois não têm, mas o da Utopia é um trabalho que dificilmente me desfaço de ter. E para terminar em beleza, o que eu fiz no último dia do ano passado, eu quando faço o trabalho não imagino que ele vá para uma exposição. Mas imaginei uma perua que escapou à noite de Natal e que está no Réveillon a curtir. Com a sua preguinha azul, que é da praxe, porque dá felicidade, dá saúde e dá tudo mais. É pura diversão. Ali foi brincadeira, lá está, não me preocupar com o que os outros acham. E a Bandolete 2026 marca um ano que vem que não começou lá muito bem para todos, mas que esperemos que seja melhor daqui para a frente. Muito obrigado.